por estar aqui, dê um glória a Deus. Não sei se você já fez isso, mas se não fez, cumprimenta a pessoa que está do seu lado aí, atrás de você. Fala para ele, você é muito bem-vindo. Se ele está nos visitando, pega o nome dele aí, vamos encaminhá-lo para uma célula. Glória a Deus. Irmãos, aleluia. Está dando um pouquinho de microfonia no retorno aqui. Irmãos, nós estamos, aleluia, glória a Deus. Vamos pedir silêncio agora, por favor. Nós estamos um tempo de crescimento e avanço. Quantos creem que nós estamos crescendo e avançando? Então, é normal, às vezes, lidarmos com algumas coisas, mas eu quero dizer para você que nós temos orado para avançar e crescer. Por que eu estou falando isso? Porque no dia 19, agora no próximo sábado, às 14 horas, próximo sábado às 14 horas, eu gostaria da sua atenção aqui, olha para cá, por favor. Sábado, 14 horas, nós teremos a nossa reunião de liderança. Sábado, 14 horas, nós teremos a nossa reunião de liderança. Nesse dia, por que nós estamos fazendo sábado? Porque 18 horas é o culto dos jovens, então nós não queremos atrapalhar a programação. Então, e nós precisamos tratar algumas coisas da nossa igreja, dos nossos cursos, da nossa conferência, questões também. Alguém me disse que na primeira reunião que eu fiz aqui, nós tínhamos falado algumas coisas, até mesmo relacionado à nossa administração, a questões de finanças. Então, nessa reunião que é exclusiva para líderes, nós vamos falar a respeito disso. Por isso, você não pode faltar. Nós estamos tomando algumas medidas e eu estou com muita expectativa que ainda esse ano nós seremos surpreendidos. Quantos creem? E como eu disse, são coisas às vezes pequenas, mas que nós temos tido esse cuidado, né, até mesmo para fazer o melhor para Deus e o melhor também para os irmãos. Essa semana eu decidi, mandei arrumar os ar-condicionados. Não sei se os irmãos estão sabendo, mas no feriado do carnaval, roubaram os fios de energia aqui do nosso prédio. Misericórdia. Aí, claro, nós não vamos deixar de ter reunião por causa disso. Mandamos colocar os fios. Ficou caro. Quando foi ontem à noite, de sexta para sábado ou de sábado para domingo, pastor Maicon? Sexta para sábado, eu acho que deve ser o mesmo. Veio aqui e roubou de novo. De novo. Foi mais uma nota para nós fazermos isso aqui. Não vamos desejar o mal, vamos ensinar hoje na palavra o que nós vamos fazer com esse indivíduo. Não vamos orar para cair fogo na cabeça dele, se ele está nos ouvindo agora, se ele está entre nós agora. A nossa vingança vai ser ele converter, pegar o microfone e falar: ó, um dia eu roubei o fio dessa igreja, hoje eu quero pedir perdão, eu sou crente agora. Não precisava roubar para ser crente, mas nós estamos aceitando também. Aceitamos. Você consegue conviver com a pessoa? Eu consigo conviver. Sabe, tem gente que é tão pobre, mas tão pobre que tem que fazer isso. Eu fico assim. Alguém me questionou quando eu levei um prejuízo uma vez, fui enganado por um irmão. Ele diz assim: pastor, como interpretar Romanos 8:28 nessa situação? Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e em tudo nós devemos dar graça. Ele falou: como que você agradece a Deus num momento como esse? Eu falei: sabe, eu agradeço a Deus porque eu fui enganado e não sou ladrão. Então em tudo você pode agradecer. Então assim, claro que eu não gosto de levar prejuízo, né? A minha vontade, eu não vou nem falar para você qual que é a minha vontade, mas eu rejeito ela todo dia e eu fico à vontade de Deus. Então nós tivemos que pagar para arrumar isso aí, e eu também tomei uma decisão porque eu acho que ela é precisa nesse momento. E nós mandamos arrumar todas as máquinas de ar-condicionado. E segundo o irmão, domingo que vem já vai ter 4 máquinas funcionando para a glória de Jesus. Glória a Deus, pode aplaudir Jesus. E no outro domingo, segundo ele, mais 4 máquinas, mais 5. Então nós teremos 9 máquinas de ar-condicionado aqui. Nós vamos crescer, amém, irmãos? Queremos avançar. Esse é o nosso tempo. Essa semana também veio alguém de Goiânia aqui, exclusivamente para nos ajudar com o nosso som, e deu uma melhorada. Os irmãos perceberam que melhorou? Glória a Deus. Mas eu não quero só coisas melhoradas, eu quero coisas perfeitas em nome de Jesus. E eu perguntei para ele quanto que era o som, ele falou que era em torno de 40, 50 mil. Eu falei: só isso?
O que é 50 mil para nós, irmãos? Você está desanimado? Eu não estou desanimado. Não estou desanimado. Sabe por quê? Porque quando nós decidimos fazer o melhor para Deus, Deus vai nos honrar. E eu quero dizer para você que Deus vai nos honrar. E nós vamos comprar esse som. Amém? Nós vamos comprar esse som. Nós vamos melhorar o ar, vamos melhorar o som. Daqui um dia a gente melhora o prédio também. Nós vamos ter tudo excelente para o nosso Deus. Eu quero dizer para você que eu sou da excelência, porque excelência honra a Deus. Deus gosta do melhor. Quantos creem que Deus gosta do melhor? Eu creio que gosta do melhor. Então nós vamos comprar esse som também, ainda esse ano. Eu estou orando para até no mês de julho. Nós vamos fazer juntos aqui uma sorvetada, e nós vamos arrecadar parte desse dinheiro, e nós vamos depois parcelar o restante, e nós vamos comprar esse som, que nós vamos ter um som de qualidade nessa igreja, em nome de Jesus. Quantos concordam que nós devemos ter esse som? Amém. Então eu quero dizer para você que nós estamos procurando trabalhar para melhorar ainda mais o nosso culto, melhorar o ambiente, porque tudo isso, acredite, tudo isso honra o coração de Deus. O pastor Felipe falou algo aqui na oferta que eu acredito que isso é importante. Nós precisamos orar por generosidade. Eu vou falar um pouco disso aqui hoje também. Sábado às 14 horas, nossa reunião de liderança. Eu tenho muita coisa para falar para você. Vou explicar também como é que vai ser o nosso jejum. Nós vamos fazer o mesmo jejum que Goiânia estará fazendo. Nós vamos vender aqui o livro do pastor Aloysio, o mesmo valor que for vendido em Goiânia, nós vamos repassar para os irmãos. Por que o livro? Porque são 21 ministrações, onde nós vamos acompanhar diariamente as ministrações. Eu vou fazer live também todos os dias, às 6:30 da manhã no Instagram, queria que você acompanhasse. E à noite, nós vamos separar 3 dias para orar aqui no nosso prédio. Terça-feira eu vou fazer reunião com os pastores e nós vamos avisar quais serão esses dias. Eu estou pensando em fazer quinta, sexta e sábado, 3 dias de oração acompanhando o jejum. Nós precisamos orar. Quantos concordam que nós precisamos orar? Cada vez que nós reunimos aqui, eu percebo que nós precisamos orar ainda mais. Você sabe, nós estamos inseridos em uma batalha. Eu percebo isso no meu espírito, tenho falado isso com a minha esposa. Nós estamos, nem tudo eu falo para os irmãos, porque pais inteligentes e pais sábios não ficam compartilhando tudo com os seus filhos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Alguma coisa no mundo espiritual aconteceu, e eu senti na hora que aconteceu. A minha mulher testemunha, eu falei para ela: olha, eu percebi que o mundo espiritual está agitado. Todas as vezes que algo muito grande vai acontecer, você percebe a movimentação no mundo espiritual. Quando Moisés nasceu, o diabo não sabia que era ele. Tinha algo muito grande para acontecer. O diabo começou a perceber a movimentação. O que ele falou? Mata todas as crianças que são do sexo masculino. 2 anos, pode matar todas. Por quê? Porque ele sabia que o descendente viria da mulher e pisaria a cabeça da serpente. Mas Deus sempre envia os seus anjos para nos livrar, e nós estamos em Cristo, e o maligno não pode tocar em nós. Por isso ele quer tocar nas nossas coisas, por isso ele quer tocar no ambiente, ele quer tocar nessas coisas, porque em nós ele não pode tocar, porque tem um selo do Espírito Santo sobre a sua vida, e você é guardado pelo Senhor. Você sabe, mas eu percebi, quando Jesus também foi nascer, nós percebemos uma movimentação. O diabo se levantou. Então, o mundo espiritual de Belo Horizonte está agitado, porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesses dias. Grandes coisas. Esses dias eu estava orando e fazendo um momento de batalha espiritual, e como a minha esposa está do meu lado, eu falei: eu preciso avisá-la. E eu avisei, e ela falou: nossa, o que você falou foi verdade. Eu comecei a perceber algumas coisas, precisamos tratar com algumas coisas. Eu falei: é um mundo espiritual. E as coisas começaram a acontecer. Um dos nossos irmãos falou: pastor, essa noite eu tive um sonho com você. Eu falei: conta a bênção. Mas eu já sentia, conta a bênção. Pelo rosto de desespero dele, eu falei: não é bênção. Ele falou assim: nós estávamos numa guerra muito grande.
Mas eu perguntei para ele, e depois? Porque sempre depois da guerra vem o despojo. Ele falou, parece que foi a noite toda de guerra, noite inteira, mas depois nós estávamos entrando em um lote para comprar para a igreja. Eu falei, aleluia, estou aceitando. Então eu quero dizer para você, você que está aqui nessa igreja, prepare-se, porque Deus vai abençoar muito você. Então, eu não estou falando isso para te assustar, só estou te falando que você também está inserido comigo nisso. Eu fui jantar na casa de um irmão essa semana, e ele estava falando comigo, que de domingo para segunda, ele foi dormir depois das 3h30, eu falei, se eu soubesse, tinha ligado para você também. Domingo, quantos estavam aqui no nosso culto? Nós falamos sobre o poder da ceia, muitos irmãos me testemunharam o quanto foi poderosa essa palavra, mas eu vou te falar, foi outra coisa, quando eu cheguei em casa eu percebi a resistência. Meia-noite, nada, 1, 2, 3h30, 4 horas da manhã, eu querendo dormir, não conseguia dormir, pressão, 6 horas o celular toca, falei, já estava em pé mesmo para levar os meninos na escola. Então vou falar para você, o diabo se levantou, mas ele já é derrotado, porque maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Nós seremos surpreendidos por uma grande colheita nesse lugar, provisão financeira, milagres, e nós, em nome de Jesus, veremos o crescimento da parte do Senhor. Aleluia! Eu queria então que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado. Nós vamos orar e vamos pedir que o Senhor fale conosco agora em nome de Jesus. Feche os seus olhos, comece a orar onde você está agora. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esse lugar, queremos abençoar cada vida que entrou aqui hoje. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor está fazendo coisas preciosas no nosso meio. Te damos graça, Pai, porque o Senhor já enviou os seus anjos para nos guardar e nos livrar de todo o mal. Pai, esta palavra vai ser edificante para nós, e nós seremos instruídos e seremos edificados no poder do Teu Espírito, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu queria compartilhar hoje uma palavra, é uma palavra instrutiva, não é uma palavra inspirativa. Tem palavras que são inspirativas, elas despertam a sua fé, elas fazem o seu coração arder, mas há outras palavras que também são importantes, principalmente para o contexto de igreja que nós somos, que elas são instrutivas. Como eu disse, estando à frente da igreja, eu costumo sempre orar durante a semana e pedir, oro pelos irmãos, tenho orado por você. E se você em algum momento também precisar de uma oração específica, mande um torpedo para mim, ok? Pastor, ora comigo. Tem muitos irmãos que às vezes acham que isso não tem poder, mas tem poder. Nós precisamos guardar a vida uns dos outros em oração. Você não precisa passar por luta sozinho. Você está inserido em uma igreja de vencedores e nós estamos juntos. Mande um torpedo, pastor, ora por mim, ora pela nossa causa, ora pela minha casa, pela minha família. Estou enfrentando isso. Eu tenho prazer de orar por você. Todos os dias eu tenho orado por você. Mas caso você queira que eu ore de forma específica, mande para mim um pedido de oração. Então eu quero hoje compartilhar, porque no domingo passado, quando eu ministrei sobre a ceia, sobre partir o pão, eu percebi que essa palavra foi muito importante. Mas o que eu percebi também? Que algumas práticas no nosso meio, igreja videira, igreja em célula, elas foram se perdendo. Alguns deixaram de praticá-la e isso virou meio que opcional. Nós temos irmãos no nosso meio há muitos anos, que estão no nosso meio, mas não estão inseridos em nenhum discipulado, não estão inseridos em uma rede. Eu disse, como nós somos uma igreja em célula, e nós temos membros que estão fora do corpo, nós somos um corpo. Imagina, os membros do meu corpo, eles só têm utilidade, só têm vida, porque eles estão encaixados. A partir do momento que eles estão fora, eles não têm vida, eles vão suportar por um pouco tempo, depois disso, ele não vai receber mais vida. Então o encargo do meu coração como líder, como pastor, é mostrar para você a importância de edificarmos uma igreja de vencedores nesta cidade. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui para edificar uma igreja prevalecente, uma igreja forte, vibrante, e te digo em nome de Jesus, estou aqui e está gravado no YouTube para outros ouvirem, e também para depois
nós passarmos aqui quando estivermos fazendo festa da multiplicação dos milhares. Nós somos uma igreja de milhares. Somos uma igreja de milhares nessa cidade. Você não está liderando apenas 10, 5, 20 pessoas. Você está liderando 100, 200, 300. Nós somos uma igreja de milhares. Mas, como alguém que está à frente do trabalho da obra, eu preciso fazer leitura daquilo que é necessidade, daquilo que precisa ser falado. E o desejo do meu coração hoje é falar sobre as características de uma igreja de vencedores, as características de uma igreja que vai impactar uma cidade, as características de uma igreja vibrante, de uma igreja viva. Você sabe, nós não somos uma igreja em células por modismo, nós não somos uma igreja em células porque nós achamos que isso é bonito. Não, existe um padrão bíblico que nós imitamos, existe um padrão bíblico que nós... Por que nós falamos que somos uma igreja apostólica? É porque nós temos apóstolos no nosso meio? Não, somos uma igreja apostólica porque estamos edificando no fundamento dos apóstolos. Agora, por que alguns não têm praticado isso? Por que alguns não têm participado de uma reunião de discipulado? Eu fiquei um pouco impressionado quando eu cheguei vendo irmãos, assim, irmãos tão maduros. Aí eu pergunto, qual discipulado você está? Não estou nenhum discipulado. Quem está liderando? Qual célula que você está? Você está liderando que grupo de pessoas? Também não está. E aí o Espírito Santo falou, nós precisamos corrigir isso. Por que nós precisamos corrigir isso? Preste atenção, se nós estamos proclamando uma igreja de milhares, primeiro nós precisamos cuidar da base. Primeiro nós precisamos cuidar dos fundamentos. E hoje eu quero aqui lançar para você alguns fundamentos que nós precisamos talvez voltar a praticar, voltar a entender a importância desses fundamentos, para então avançarmos, para então desafiarmos pessoas, para abrir novas células, para multiplicarmos. E eu vou falar uma coisa para você, não é o fato de nós não estarmos falando mais desse assunto, que nós desistimos de sermos uma igreja em células. Nós continuamos edificando através da célula. Eu queria ouvir o seu amém. Certa vez Bill Hybels disse em um dos seus livros, qual que é a igreja mais importante do mundo? Ele fez uma pergunta. Ele é o autor de um livro muito bom que eu recomendo, Liderança Corajosa. Não sou de recomendar, porque às vezes tem gente que não sabe peneirar, e aí ele fala, pastor, mas o senhor acredita nisso? Fala, não, isso aí eu não acredito, mas o resto eu acredito. Alguém me perguntou uma vez, por que você não recomenda alguns livros? É porque alguns livros é igual comer peixe, se você não souber tirar o espinho, você engasga. Por isso que eu falo, você gosta de peixe? Um dia eu falei isso para o irmão, ele falou, gosto muito, mas eu estou te perguntando sobre livro. Eu falei, responde, sou igual Jesus, estou conversando por parábolas. Você gosta de peixe? Ele falou, gosto. Sabe comer? Sabe. Então, você pode ler. Tem coisas que você vai comer, você tira o espinho e outras você come. Agora tem a tilápia que não tem espinho, que é o melhor, aleluia? Né? Tilápia é gostoso também. É os livinhos mais fininhos, branquinho, bonitinho, é bom também. Mas tem outros que às vezes você vai precisar raciocinar. Ele perguntou, qual que é a igreja mais poderosa do mundo? E a resposta foi, é a igreja que Deus está edificando dentro de você. A igreja mais poderosa do mundo é a igreja que Deus está edificando através de você e na sua casa. Quando alguém perguntar qual que é a igreja mais poderosa do mundo, você fala, aquela que reúne na minha casa. Eu sou igreja do Senhor. Quantos são igreja do Senhor aqui? Então, eu quero falar hoje sobre as marcas da igreja que abalou o seu mundo. Qual foi a igreja que abalou o mundo? Eu não estou falando de uma igreja aqui contemporânea, eu estou falando da igreja mãe. A igreja em Jerusalém, mais conhecida como igreja primitiva. Como eu disse, não é um assunto muito inspirativo, mas ele vai servir para o nosso crescimento. Então, usando o texto de Atos capítulo 2, eu quero hoje mostrar para você as marcas de uma igreja que abalou o mundo. E essas mesmas marcas, elas devem estar em nós hoje, devem ser praticadas por esses irmãos que estão aqui. Então, quando eu vi algumas coisas ligadas a isso, eu disse, nós precisamos corrigir isso, para podermos avançar, para podermos realmente experimentar aquilo que Deus tem para nós. Quantos creem no que eu estou falando?
Ninguém constrói um grande edifício se primeiro não fazer um fundamento. Ninguém constrói uma linda casa, uma bela casa, sem primeiro lançar fundamentos. E você sabe, às vezes precisamos voltar nos fundamentos para avaliarmos práticas que no passado nós tínhamos e que em algum momento deixamos de praticar, deixamos de valorizar. E nós precisamos valorizar isso. Precisamos voltar a valorizar essas práticas. Primeira coisa que eu quero falar, primeira marca, primeira característica de uma igreja de vencedores, uma igreja que abalou o mundo, é que essa igreja era uma igreja de ministro. Diga ministro. Era uma igreja de sacerdote. Olha o que a palavra do Senhor diz em Atos capítulo 2, versículo 4. Coloca aí para mim, querido, por favor. Atos capítulo 2, versículo 4. Todos, coloca no versículo 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E olha o versículo 3. E apareceram distribuídas entre eles língua como de fogo e pousou sobre cada um deles. Qual foi a primeira coisa que o Senhor fez? O Senhor liberou uma unção sobre eles e pousou uma língua sobre eles. E aí, olha o que diz o versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Qual que é a evidência de quem é cheio do Espírito Santo? E passaram a falar. Nós somos uma igreja de ministro porque nós ministramos. Quando a palavra ministro vem de ministrar, nós somos uma igreja que cremos que cada crente é um ministro. Tem igreja que é o seguinte, ele está no trabalho dele, aí alguém está doente e fala assim, olha, eu vou levar você na minha igreja. Mas se a pessoa está doente, você ficou sabendo segunda-feira, até domingo pode ser que aconteça alguma coisa com ele, meu Deus do céu. O que nós cremos? Que se o problema apareceu para você, você vai solucionar o problema, porque a unção de Deus está em você. Você ora com essa pessoa e você precisa crer que a mesma unção que está no nosso líder, na cabeça, escorre pela barba e desce pelo corpo. Você é participante da unção que Deus tem liberado sobre a vida do pastor Aloísio, sobre a minha vida. Você tem unção, a ousadia, a intrepidez também já foi liberada sobre a sua vida. Então você está no seu trabalho, alguém está enfermo, no horário do almoço, chama essa pessoa, pegue a Bíblia lá, abre em Tiago, fala assim, olha, eu vou orar por você, se você tiver com óleo da unção, unge ele e declara, você será curado em nome de Jesus. Abre lá em Isaías 53, lê um texto da Bíblia e fala para ele, eu vou orar por você e você vai ser curado. A minha oração hoje é para que o Senhor levante no nosso meio homens e mulheres cheios do Espírito. Qual que é a evidência de quem é cheio do Espírito? Que ele fala, que ele ministra, que ele realmente compartilha aquilo que ele tem recebido. De graça recebemos, de graça também liberamos. Nós não precisamos trazer ninguém para cá. Pode trazer, convide todo domingo pessoas para virem aqui. Mas você não precisa trazer uma pessoa aqui para ser salvo. Você pode fazer a oração com ele na sua casa, no seu trabalho. Você pode chamar o seu vizinho para a sua célula e falar do amor de Deus para ele. O meu encargo nesses dias é que o Senhor libere unção viva sobre cada líder. E que cada líder seja encorajado a ver milagres de Deus na vida deles. Sabe, nada melhor quando nós, domingo, recebemos uma palavra de instrução, de inspiração, e segunda, terça, quarta, você volta para a sua célula e coloca em prática o que você recebeu aqui domingo. Mas se domingo nós recebemos uma palavra, mas segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, nada aconteceu, a pergunta que eu te faço é, essa palavra funcionou? Essa palavra foi viva para você? O quanto dela eu liberei sobre a vida de alguém? O quanto eu liberei sobre a vida de alguém? Sabe o que significa ministros? O que significa sacerdote? É aquele que vai até Deus, mas é aquele também que conduz o povo até Deus. É aquele que, como sacerdote, por isso que Jesus foi chamado, ele é o nosso sumo sacerdote. Como sacerdote, ele pegou na mão de Deus, porque ele tinha autoridade. E ele pegou na mão do homem,
porque Ele veio como homem e Ele fez a reconciliação. Nós estávamos separados, estávamos longe, mas fomos reconciliados. E a Bíblia diz que Ele é o primogênito. Sabe o que significa isso? Ele é só o primeiro. Ele é só o primeiro. Aquilo que Ele fez, Ele quer que agora eu e você façamos também. Eu e você somos sacerdotes. Tem homens que estão distantes de Deus. Eles mesmos sozinhos não podem pegar na mão de Deus. Eles precisam de um sacerdote. Então, como sacerdote, você pode pegar na mão dele. E como sacerdote, você pode pegar na mão de Deus e fazer a reconciliação. Nada mais precioso do que você chegar naquele dia e pessoas, não somente uma, mas várias pessoas bater nas suas costas e falar: muito obrigado, você falou do amor de Deus para mim, você me convidou para uma célula, você mandou um link de uma live para mim, de um culto para mim, hoje a minha vida foi transformada porque você não se calou. Eu quero declarar que Deus vai levantar uma igreja aqui de ministros, de homens que não se envergonham do evangelho. Você pode ser um médico, pode ser um profissional, mas sabe, você está ali trabalhando, mas você é um ministro de Deus, e você ministra vida sobre essas pessoas, salvação sobre essas pessoas. Sabe, às vezes eu não tenho a oportunidade que você tem. Você está diante do seu trabalho, está lidando com algumas pessoas. Eu não te faço perguntas para te condenar, não mesmo. Mas quantas vezes nós temos falado do amor de Deus para essas pessoas? Quantas vezes? Ah, pastor, no meu trabalho eu não posso confundir as coisas. Sim, não estou dizendo que você não deva trabalhar e ficar falando só de Jesus. Mas tem uns momentos que o seu próprio coração, ele vai falar. Eu falo para você que é o seguinte: o amor de Deus é como um perfume. Não tem como. Se você passar, mesmo que você nem queira, na hora que você passa, o perfume vai exalar. Mas se está sem perfume, não vai acontecer nada. Que o Senhor derrame um bom perfume sobre nós nesses dias, para que quando passarmos o nosso trabalho, as pessoas mesmo é que vão perguntar: vem cá, irmão, eu vi aqui, ou nem irmão, vem cá, você é cristão? Ah, por que você está me perguntando? É porque eu vi algo tão poderoso na sua vida. Eu vi algo tão, sabe, um dos testemunhos mais poderosos que eu já tive na minha vida. Olha para cá. Eu tive uma pessoa que eu ganhei ela para Jesus na feirinha do bairro, onde eu morava. E uma outra foi dentro do ônibus, nunca esqueço disso. Eu estava na feirinha do bairro, estava lá, fui comer um pastel. E aí, estava conversando com a moça que estava atendendo. Ela olhou para mim e ela foi tocada. E eu vi que ela foi tocada. E eu perguntei para ela: está tudo bem? E ela começou a chorar, ali, atendendo. Eu perguntei para ela: o que foi com você? Ela falou: tem algo dentro de você que eu não sei explicar. Eu falei: eu sei explicar para você. É a vida de Deus. Eu não precisei falar para ela que eu era evangélico. Eu não precisei falar para ela que eu era discipulador, que eu era... Sabe o que acontece? A vida de Deus fluiu. Deus vai levantar homens e mulheres que têm vida de Deus fluindo dele. Na hora que você chega no lugar, a pessoa vai perceber. No outro momento eu estava fazendo um seminário, lembro disso até hoje, levando aqueles livros. Uma pessoa pediu: posso levar os livros para você? Falei: pode. Ela pegou minha Bíblia, pegou os livros, e ela ficou vendo aquilo. De repente também percebi que algo estava acontecendo. E na hora que ela olhou para mim, começou a chorar. E aí ela perguntou: você é evangélico? Falei: por que você está me perguntando? Por causa da minha Bíblia? Ela falou: não, eu também tenho uma Bíblia na minha casa, mas é porque eu senti algo na sua vida. Falei: eu sou. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Eu quero declarar e profetizar que nessa semana você vai ter experiências como essas também. É por isso que eu estou te falando. Nós precisamos de gente que é cheia da vida de Deus, que ele sai para trabalhar, ele vai lidar no mundo talvez empresarial, ou ele vai lidar no mundo da empresa dele lá trabalhando, sabe, na hora que ele chega, as pessoas vão perceber algo além na vida dele. Não é que ele é bom para explicar, não é que ele é bom para vender, não é só que ele é bom, ele é ministro do Evangelho, e como ministro do Evangelho, por onde ele passa, a unção de Deus passa. Eu quero profetizar que esta unção vai envolver você nesses dias, e pessoas serão tocadas pela vida de Deus. Eu creio que isso é possível. Eu creio que nós podemos ter uma igreja de homens e mulheres que são ministros. Eu quero falar para você, o desejo do coração do Pai é que tenhamos uma igreja de ministros, de mediadores.
daqueles que vão, sabe, mediar esse encontro de homens que estão distantes. Deixe-me dizer uma coisa: todo homem é inimigo de Deus. Todo homem é inimigo de Deus. Todo homem está distante de Deus. Ele precisa de um mediador. Ele precisa de alguém para mediar esse encontro. Eu e você temos a graça de ter sido alcançado. Por isso, quando alguém fala, não, eu não quero mais liderar, eu estou cansado disso, ele está se recusando a ser um ministro. Eu não condeno ele, talvez ficou decepcionado por alguma coisa, mas eu tenho orado por todos esses, para que o Senhor possa restaurar no coração dele esse desejo de ser mediador entre homens e mulheres. Eu orei também, sabe por quê? Nesses dias, ao preparar essa palavra, e eu estou crendo nisso, que Deus vai levantar uma geração de adolescentes no nosso meio muito ousada. Eu vi um vídeo hoje que me confrontou, e um político, acho que ele é candidato, ele colocou o vídeo de uma menina usando droga na sala de aula. E na hora que eu vi aquilo, a minha esposa que me mandou, eu peguei aquela imagem, eu falei, Deus, levanta alguém ali que mostra para ela algo melhor do que ela está praticando hoje. Levanta alguém, mas tem que ser às vezes um adolescente que vive as mesmas dificuldades, as mesmas lutas, porque se eu for falar para ele, ele vai falar, você não me entende, você não vive meu contexto, mas que o Senhor levanta gente da mesma idade, cheio do Espírito, que entra na sala de aula e não tem vergonha, coloca a mão no peito ou na cabeça dessa pessoa e ora com ela, e ministra fogo no coração dela, ministra poder, e nós teremos células nas escolas dessa cidade, nós teremos células das faculdades, irmãos, nós vamos avançar, o nosso trabalho será conhecido nas escolas e nas faculdades. Você sabe, eu sonho que a nossa igreja se torne uma referência de tal maneira que os diretores nos procurem para adotarmos igrejas, para adotarmos escolas, melhor dizendo, para fazermos trabalhos sociais nessas escolas, para cuidarmos delas. Eu tenho o desejo de entrar nessas escolas estaduais, escolas municipais, para pregar um evangelho, para termos líderes que ministram teatro, que ministram louvor. Sabe, eu tenho orado para que o Senhor levante gente cheia do Espírito. Eu vivi uma juventude, com 17 anos eu fui alcançado. Eu tinha um irmão, um amigo, gostava demais dele, o nome dele era Samuel. Esse cara tocava violão de uma maneira totalmente diferente, mas ele ficava horas no quarto dele, e quando ele saía para tocar, às vezes nós íamos para terminais de ônibus, e ele começava a tocar, isso parecia um imã, as pessoas eram atraídas, porque ele tocava, tinha uma unção. Eu disse, Senhor, deve haver mais do que isso, faz de novo. Se o Senhor levantou homens como ele, levanta gente de novo, que não somente procura tocar bem o instrumento. Precisamos de jovem adolescente que tem esse encargo para tocar, não somente por uma necessidade da igreja, mas ele sabe que a unção dele, a unção que ele toca ali pode atrair pessoas. Davi era alguém dessa maneira. Quando o rei ficava oprimido, chamava quem? Chamava Davi. Quando ele tocava os instrumentos, a Bíblia diz que o espírito maligno saía das pessoas por causa do instrumento que ele tocava. Você sabe, todas as coisas que estão registradas na Bíblia, Deus permitiu registrar para dizer o seguinte: se aconteceu uma vez, pode acontecer de novo. Se aconteceu uma vez, é porque vai acontecer de novo. O que nós precisamos é só de ter pessoas dizendo: Pai, assim como o Senhor usou Davi, me usa também. Eu quero tocar e pessoas serem libertas, pessoas serem transformadas. Essa é uma igreja de ministros. Eu acredito que a maior colheita que nós experimentaremos será nesses próximos dias. Mas você sabe como que isso vai acontecer? Quando todos no corpo funcionarem. Infelizmente nós temos uma parte que funciona. Infelizmente nós temos um grupo que faz isso. O outro, eu tenho orado por isso, que ele se recusa a participar da igreja. Ele se recusa. Aí nós temos alguns que tem muito... Eu tenho procurado mudar a mentalidade de alguns irmãos do nosso meio. Tem muita dó do povo. Vou falar uma coisa para você: se tem um líder que não tem dó das pessoas, sou eu. Sabe por quê? Quando você tem dó, você não ajuda ninguém. Jesus nunca teve dó de ninguém, ele teve misericórdia. Agora, vamos fazer oração tal dia? Os irmãos, não pastor, é porque o povo mora longe. Isso é dó.
eu estou chamando ele para usar droga, não, estou chamando ele para orar. Eu estou chamando ele para ir para o pecado, não, estou chamando ele para ser mais espiritual. Eu vou ter dó disso? Eu tenho certeza que se o irmão vir orar aqui 21 dias, 3 vezes por semana, eu duvido se o casamento dele não vai melhorar, se a casa dele não vai melhorar. Aí o que alguns falam? Não, pastor, não podemos, senão eles vão achar ruim. Então já estou te falando, vai achar ruim, mas que eu vou estar aqui chamando você, eu vou. E um dia você vai me agradecer dizendo: pastor, obrigado que você pegou no meu pé, você pediu para eu ler, pediu para eu orar, e hoje eu recebi essa bênção. Sabe por que eu pego no seu pé? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Aquilo que você tem valor, você faz e você leva outros para fazer. Aquilo que não tem, você deixa para lá. Mas deixa eu falar uma coisa para você: eu estou aqui para sustentar um testemunho junto com essa igreja, que nós somos uma igreja de ministros, de vencedores, e nós não nos cansaremos de fazer o bem. O bem. Então, a maior colheita estará diante de nós. Mas eu tenho orado para que o Senhor possa levantar homens e mulheres que são ministros, mulheres que entenderam a importância que eles são. Sabe o que o Senhor falou comigo hoje, enquanto eu lia novamente esses bons? Que você é um verdadeiro agente que transforma vidas, casamentos, famílias, um agente de milagres. Você é um agente de milagres. As nossas crianças são agentes de milagres. Eu estava esse final de semana ministrando lá no retiro em Ipatinga, numa chácara que não pegava nem celular. Aleluia. É um bom lugar para fazer retiro mesmo. Pega nada lá, só o sinal do céu, o sinal da terra não pega lá. 2 pessoas me procuraram, 2 casais. Um é discipulador, já é líder. Você sabe quem que levaram eles para a igreja? Os filhos, porque entenderam que eram ministros. Eu quero dizer para você, Deus tem derramado a unção sobre esse ministério, e as nossas crianças são ministros. Elas estão aprendendo sobre oração. Mas eu queria dizer para você, quando seu filho chegar em casa falando de oração, pratique oração com ele. Sabe, faça junto. Quando a família ministra ao Senhor, eu tenho certeza que o céu se abre e glória do Senhor é derramada. Segunda coisa que eu vejo nessa igreja, segunda característica de uma igreja de vencedores, de uma igreja que experimenta aceleração, é que era uma igreja comprometida com a verdade, era uma igreja comprometida com a palavra. Olha o que diz Atos 2:42: e perseveravam na doutrina. Perseveravam em quê? Na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e também nas orações. A igreja abalou o mundo porque ela estava sob o escudo da verdade. Irmãos, em nome de Jesus, voltemos para a palavra. Voltemos a ler a palavra em casa. Voltemos a ler a palavra junto com a família. Nós não podemos ler a palavra só para preparar sermão para o culto ou para a célula. Precisamos ler a palavra. A palavra precisa falar no nosso casamento. Tem uma piadinha muito triste que diz que um irmão foi visitar o outro, e aí ele, muito crente, disse: irmão, eu estou sentindo de ler uma palavra, pega a sua Bíblia. E disse que ele procurou, depois encontrou, e dentro da Bíblia tinha um óculos. Ele falou: meu Deus, tinha 60 dias que eu estava procurando esse óculos. Misericórdia. Quantos dias? O que está perdido lá dentro da sua Bíblia? Será que é um óculos ou um celular? Irmãos, estou dizendo isso para você em nome de Jesus. Precisamos ser um povo da palavra. Precisamos ter palavra. Nosso discipulado tem que ter palavra, na nossa casa tem que ter palavra, nas nossas células tem que ter palavra. Todo domingo nós estamos aqui para sustentar o testemunho da palavra. Nós estamos comprometidos com a verdade. Qual que é a verdade que nós estamos comprometidos? Com a pregação do Evangelho da graça. Não estamos aqui nessa cidade para pregar palavras bonitas que agradam a homens. Estamos aqui nessa cidade para pregar o Evangelho da graça. Estamos aqui para dizer que um dia o Senhor Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e se todo aquele que nele crê
terá vida eterna, não vai perecer. É para isso que nós estamos aqui para ensinar a verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós cremos que nós teremos uma grande igreja. E por que nós podemos acreditar que teremos uma grande igreja? Porque o Senhor tem compromisso com a verdade. Sabe por que eu não tenho medo de planejar, de fazer as coisas? E de optar em falar assim, nós temos desafios, vamos fazer? Porque Deus tem um compromisso com a verdade. Deus não tem compromisso com motivação errada, com gente que busca interesse. Deus não tem compromisso com palavra meio termo. Deus tem compromisso com a verdade. Se nós estamos ensinando a verdade, se você está ensinando a verdade toda semana para as crianças, nas células, para os adultos, pode ter certeza, Deus tem compromisso com a verdade. Onde se prega o evangelho, onde se prega a verdade, tem unção, tem vida de Deus, tem provisão do céu. Porque Deus tem compromisso com a verdade. Com o que Deus tem compromisso? Com a verdade. Com a verdade. É a verdade que Ele tem compromisso. Por isso nós estamos aqui pregando essa mensagem, porque o Senhor tem compromisso com a verdade. Quem anda na luz jamais tropeça. Fala a verdade. Fala a verdade uns para os outros. Fala a verdade onde você estiver. Quando nós sustentamos essa verdade, Deus nos sustenta. O Senhor falou isso comigo. Quando você sustenta a verdade, você é sustentado pela verdade. Por quê? João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vou repetir a frase: quando você sustenta a verdade, você é sustentado pela verdade. Eu quero dizer para você que você vai ser sustentado por essa verdade. Nós como igreja seremos sustentados por essa verdade. Sabe, nós não podemos estar à mercê de coisas erradas, de ensinos errados. Tem gente que é muito assim: ah, pastor, eu vi um homem, um pastor falando isso, o que o senhor acha? Eu sou educado e respondo: meu irmão, está errado. Mas assim, às vezes eu fico triste, sabe por quê? Ele, em primeiro lugar, não deveria mandar aquilo para mim. Segundo, ele mesmo já deveria entender que aquilo não é verdade. Mas por que tem dúvida? Porque não lê, porque não tem conhecimento. E aí, qual que é o problema? Não tem filtro, né? Já viu que na sua casa, quando você tem um filtro de ar, o que o filtro faz? Ele purifica, ele seleciona o que é impuro e o que é puro. Em nome de Jesus, a palavra de Deus precisa ser alimento para você, mas também é filtro na sua mente para tirar toda a impureza do diabo, do mundo e do pecado. Diga amém. Muitas pessoas falam: pastor, eu acho que eu preciso ter mais conhecimento nisso, mais conhecimento naquilo. Amém, é importante você ler, mas deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia diz que o maior erro que eu e você temos é não conhecer as Escrituras. Olha o que diz Mateus 22, 29, acompanha comigo. Mateus 22, 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Qual que é o maior erro que eu posso cometer na minha vida? Não conhecer as Escrituras. Nós não erramos por não conhecer o direito, não erramos por não conhecer sobre medicina, não erramos por conhecer sobre psicologia, erramos quando nós não conhecemos as Escrituras. A minha oração hoje é para que o Senhor possa levantar uma igreja firmada nas Escrituras. Quando você vem aqui, você vem para ouvir, para ganhar fé. Quando você vai para a célula, você fala para liberar fé. E você vai também para ouvir novamente a Escritura. Por isso que nós não podemos abrir mão das nossas reuniões de células, porque é um lugar onde nós compartilhamos a verdade. Terceira marca dessa igreja era que era uma igreja marcada pela profunda união entre os irmãos. Essa era uma igreja unida. Olha o que a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, Atos 2:1. Olha o que a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam o quê? Reunidos. Eles tinham a mesma disposição mental. Deixa eu falar uma coisa para você: nós não vamos experimentar de crescimento se houver entre nós divisão.
O mover de Deus só vem onde há união. Eu sou muito preocupado com isso, eu oro por isso. Os pastores que têm caminhado comigo sabem que a primeira coisa que eu tenho orado na reunião discipulado, para que haja unidade no nosso meio. Não significa que nós não podemos ter conflitos, atritos, situações onde precisamos tratar, mas unidade fala de um propósito de coração. Eu estou junto com essa equipe, nós estamos unidos. Você sabe, às vezes ainda por situações de conversas, de comentários, e muito ego, muita carne, é como um saco de batata, estão todos no lugar, mas não estão reunidos, não se tornou um purê ainda. Precisa passar pelo fogo do Espírito, precisa passar pelos testes, precisa aprender a perdoar, andar a segunda milha, precisa aprender, sabe, lembra de uma coisa, quando você vê o seu irmão sendo exposto, quando você vê um outro sendo exortado, põe sua barba de molho, que você não é melhor que ele, você é o próximo, mas alguns se alegam com isso, dá aquele sorrisinho assim, sabe, chegou sua vez. Deus é testemunha, quando nós ficamos sabendo de uma situação, isso há muitos anos atrás, aprendi isso com o pastor Luiz numa reunião, muitos anos atrás. Um pastor muito famoso no Brasil foi entrar num outro país com $1, além do que deveria, ele foi preso. Ixi, e o povo, Deus está expondo, e não sei o quê, fizeram um monte de reportagem. Nunca esqueço, estava chegando no discipulado, eu ouvi a resposta sábia do pastor Luiz. E alguém perguntou, você viu, pastor? Ele falou, pois é, fiquei muito mal, orei por ele hoje. Porque ele conquistou muito mais coisas do que eu, e se aconteceu com ele, eu posso ser o próximo. Minha carne não é melhor do que a dele. Eu fiquei assim, sabe quando você fica mal? Não é porque eu estava louvando não, é porque eu esperava assim, talvez uma resposta igual a da maioria. Agora nós temos às vezes alguns que parece que se alega com a desgraça do outro. Misericórdia, é ruim falar isso. Nós precisamos ter essa unidade entre nós. Sabe o que é unidade? Desejar o bem para o outro, orar pelo outro. A Bíblia fala para orar pelo nosso inimigo. Todas as vezes que o diabo quer lançar uma seta na minha mente em relação a qualquer irmão, sabe o que eu faço? Para vencer isso, eu oro por ele. Falo, essa semana ele é meu alvo de oração. E quando eu começo a orar por ele, aumenta no meu coração, sabe o que? A admiração. Você tem orado por mim? Mas não é por causa desse motivo não, né? Eu estou te ensinando como um líder espiritual. Quando você for tentado a pensar errado de alguém, ou falar que você não gosta dele, lembra de uma coisa, você não é melhor que ele. Segundo, hoje é ele, amanhã pode ser você. Terceiro, ora por ele. Decide orar por ela. As irmãs, isso eu tenho que exortar em amor. Mulheres têm muito atritos por coisas insignificantes. Precisamos ser espirituais para entender que nós estamos numa guerra. Sabe o que eu aprendi no meu casamento? Quando nós tivemos seminário para a família, eu vou ensinar isso para você. Eu aprendi isso com a minha mulher. Essa guerra tem despojo? Quem que vai ganhar alguma coisa com isso? Não, então não vamos entrar nela. Então eu antes de entrar em algum conflito com a minha mulher, eu só penso, tem despojo isso? Então quando você for tentado a ter um conflito com a sua irmã, com o seu irmão, pensa bem, vale a pena? Vale a pena? Alguém pediu para colocar essa rosa aqui, eu sou líder, eu chego e falo, não gostei, tira. Eu posso não gostar, qual o problema? Mas tem gente que ele se ofende porque eu pedi para tirar a rosa. Quem ele pensa que ele é? Não, eu não aceito isso, só porque eu pedi para tirar a rosa. Vale a pena a gente brigar por causa disso? Esse é o primeiro ponto. Segundo, alguns é o seguinte, você faz 10 mil coisas boas para ele, no dia que você erra com ele, acabou. Acabou. Você não é a pessoa mais certa. Fiquei chateado, ofendido, não esperava isso. Então deixa eu te falar, nós precisamos estar unidos. Se eu não gostei do jeito que o outro falou comigo, chego para ele e falo, olha, não gostei, meu irmão, mas eu quero dizer para você, o que nos une é maior do que o que nos separa. Vamos resolver isso? Vamos embora? Vamos envergonhar o diabo agora? Vamos envergonhar o inimigo? Vamos agora colocar ele debaixo dos nossos pés e vamos prevalecer? Porque eu fico, sabe, às vezes pensando, não vou falar isso agora não, aleluia. Põe para mim Atos 2,42. Atos 2,42. Isso aqui foi um dos motivos porque também eu
resolvi pregar essa mensagem de hoje para ensinar para você. Olha o que a Bíblia diz: e perseveravam na doutrina, perseveravam no ensino e também na comunhão. Olha para mim, comunhão é uma coisa que você tem que perseverar. Perseverar. Tem irmão que só gosta de ir num grupo de gente que ele gosta. Não, nós às vezes temos que se enturmar com outros. Não gostei do jeito dela. O que ela te fez? Não gostei. Do nada. Precisa de libertação. Porque nós somos o corpo de Cristo. Fomos lavados pelo mesmo sangue. Eu olho para você, eu falo, é meu irmão. É minha irmã. Hashtag tamo junto. Mas alguns, não gostei dela. Por quê? O que te fez? Não sei. Meu santo não bateu. Então aí precisa de libertação mesmo. Porque o santo que habita dentro de nós é o mesmo que está no dela. Se não bateu, um dos dois está errado. Não é, pastor Mike? Você que soprou aqui, o santo não combina. Você não fica soprando no meu ouvido aqui não, que eu ouço. Então, eu sempre falo, eu trago a responsabilidade para mim. Se eu chego num lugar e não gostei do outro, eu falo, por que eu não gostei? Porque se ele é meu irmão, é o inimigo que está tentando impedir. Eu vou gostar dele. Aí eu começo a forçar a barra, como é que é seu nome, o que você faz, vamos conversar. E por quê? Aí depois eu dou um sorrisinho pro diabo. Você achou que eu ia cair na sua, né? Vacilão. Não caio. Por que eu não caio? Porque aquele irmão, que às vezes é diferente de mim, talvez Deus escolheu ele para me abençoar. Aquela irmã que eu acho que o jeito dela é diferente, mas ela tem o Espírito de Deus, e o que ela tem, talvez eu não tenha, Deus vai usar ela para me abençoar. E se eu decido separar dela e não ter comunhão com ela, o que eu estou fazendo? Estou deixando de ser abençoado. E a terceira e última coisa, olha para cá. Quando você ficar incomodado com um relacionamento com alguém, faz uma perguntinha assim: por que ele me incomodou tanto? Geralmente você não costuma gostar de quem parece com você. Isso é chamado na psicologia de mania de projeção. Olha para mim, mania de projeção. Eu projeto no outro que está dentro de mim. Tem gente que fala assim: você é tão metido. Eu falo, só porque eu quero um som melhor? Eu não tenho o direito de querer um som melhor? Quantos acham que eu tenho esse direito? Só esses. Não vou fechar o coração para você não. Mas você tem que levantar a mão quando eu pedir, pelo amor de Deus. Você acha que eu sou assim? Então pode achar. Olha para cá, mas me ame, por favor. Só isso, me ame. Irmãos, eu estou ensinando coisas práticas. Eles perseveravam na comunhão. Por que perseverar? Porque tem gente que parece que tem uma liga já de início. Você tem comunhão com ele, é a melhor coisa. Mas tem outro que parece que é difícil da liga. É difícil você ter comunhão, é ou não é? Mas às vezes é esse que Deus quer usar para te abençoar. E nós vamos crescer. Nós vamos aceitar todos aqueles que Deus mandar. Uma igreja jamais poderá atrair as pessoas se não houver comunhão entre os membros. Olha o que diz João 17, 21, irmãos. Escuta essa palavra. João 17, 21. A fim de que todos sejam um. A fim de que todos sejam o quê? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim. Ele está dizendo assim: assim como eu tenho unidade com o Senhor está em mim e eu estou em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu nos... Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe quando é que o mundo vai crer que Jesus é o Senhor? Quando ele perceber em nós unidade. Não tem nada pior do que você chegar numa casa e ver dois irmãos que não conversam. Você já percebeu o ambiente da casa. Tem nada pior que você chegar num estabelecimento, num lugar que o nome é cristão e você perceber um ambiente pesado. Deixa eu te falar, se tem uma coisa que Deus tem me dado a graça é de perceber ambiente. Eu chego num lugar e falo, esse ambiente está pesado, precisamos quebrar isso aqui. Por que está pesado? Porque tem discórdia, tem confusão, tem conflito, tem carne. A Bíblia diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem é que está na carne? É quem não consegue relacionar com o irmão. Eu te falo, eu estou te desafiando hoje em nome de Jesus. Se você tem alguma situação com alguma pessoa, decida ser espiritual.
Tira 3 dias para você jejuar por isso e orar, você vai ver se não vai quebrar isso na sua vida. Sabe por que o diabo quer manter isso? Lançando esses pensamentos, essas coisas. Pastor, mas ele não gosta de mim. Eu já tive pessoas que eu fiquei sabendo que não gostam de mim. Eu falo, não tem problema. Eu não posso escolher o que ele faz comigo, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com ele. Entende? A nobreza é você aprender a relacionar e servir e amar quem às vezes não gosta de você. Quem que Jesus serviu? Quem que Jesus amou? Quem que Jesus serviu, gente? Pessoas que depois crucificaram Ele. E nós, às vezes, temos dificuldade de servir um irmão. Tem pessoas que você fala assim, ó, serve ele, você não tem dificuldade, porque você gosta dele, ele é uma bênção na sua vida. Mas se você pedir para outra pessoa, eu não sei quem que é, por isso eu estou chegando agora, eu posso falar isso. Mas, irmão, serve ele lá, vai lá. O que alguns fazem? Não faz não. Ele fala assim, pastor, que dia que é o jejum que começa? Ele está disposto a jejuar 21 dias só na água, mas perdoar o outro ele não quer. Ele jejua 10 dias, desmaia de fome, mas servir o outro, vai lá e faz uma comida para ele. Você ficou sabendo que ele está passando mal? Faz uma comida, você e sua família, e leva lá para ele. Surpreende ele, toca a campainha, quando ele mal assustar, vai ficar sem graça, ele fala, nós fizemos uma agenda para você. Aí você fala, pode comer, não está vendo nada não, pode comer que é benção para você. Agora, para o irmão que você ama, talvez um líder, um pastor, é fácil fazer uma janta, uma sopa, alguma coisa, mas para o outro, vai num lugar, viaja, e aí você traz um negócio bom para ele, gostoso, ou que seja comida, uma coisa boa, fala, olha, nós passamos naquele lugar e lembrei de você, trouxe para você. Os amém diminuíram aqui hoje, aleluia. Augusto estava gostando da sua palavra, mas vamos ver depois de hoje. Nós precisamos estar unidos, irmãos, em nome de Jesus. Eu estou aqui nesses dias orando por essa unidade. Fico triste quando alguns ainda falam, ei, com quem você quer andar? Por que eu falo isso? Porque ele não teve a disposição de se colocar. Aí eu vou ter que fazer a pergunta, mas sabe o que eu estou dizendo? Eu, na verdade, esperava que você já estava lá. E quando eu faço a pergunta, com quem você quer andar? É porque eu estou querendo só evitar conflitos. Mas eu queria era ouvir de você o seguinte, não, eu já estou indo, eu já estou lá. Sabe por quê? Quando nós decidimos estar juntos, a vida de Deus flui entre nós. E aqui não é o Francisco, não é o Arthur, não é esse, é Cristo Jesus, o cabeça manifestando no corpo. Em nome de Jesus nós vamos ter essa igreja, diga amém. As nossas células, a nossa igreja precisa ser lugar de aceitação e cura. Tem um irmão que me encontrou essa semana, ele falou, olha, eu pretendo até voltar, mas será que os irmãos vão me aceitar? Aí eu falei, o que você fez de tão ruim? Aí ele contou, eu falei, mas na minha opinião você posicionou de forma certa. É porque isso é outra coisa também. Quando você tem alguém que cobra o que é certo, quando você tem alguém que fala que tem que comprar e pagar, e se não pagar ele é correto, esse é o ruim. O bom é aquele que sai perdoando e deixando todo mundo sair fazendo qualquer coisa, porque, né, afinal nós somos igreja. Eu falei, não, você pode voltar. Você pode voltar e estar na primeira fileira, todo dia você é meu convidado. Porque se nós não tivermos oportunidade para abrir as portas, para aceitar esses irmãos, nós temos que fechar para todos os outros. Porque quem tem autoridade aqui para falar que nós não temos erro? Quem tem autoridade? Nenhum. Entende o que eu estou falando? Então esse lugar precisa ser um lugar de cura, de aceitação para as pessoas. As pessoas têm que entrar no nosso meio e se sentir à vontade, dizer, meu Deus, eu quero voltar a congregar. Mas no passado ele errou, mas se ele perdoou, se ele aceitou, se ele pediu perdão, nós estamos decididos a perdoar. Entende? Agora, se ele fez o mal contra o evangelho, tudo bem. Não estou dizendo que no domingo ele vai chegar aqui, vai tocar aqui em cima, vai cantar e vai pregar. Tudo no seu devido lugar, mas fechar as portas, não vamos fechar. Nós somos uma igreja que temos a mensagem da graça, mas temos o Espírito da graça também. Amamos, respeitamos e aceitamos todos aqueles que Deus enviar. Uma das maiores perseguições que nós tivemos em Goiânia no crescimento, é que eles falaram que a videira era uma seita. E aí, mandaram uma pergunta para o pastor Luiz, pastor, eu estou muito preocupado, que falaram que a gente é uma seita. E ele respondeu, nós somos mesmo. Aceitamos quem Deus aceita.
Se isso é ser uma seita, então nós somos uma seita. Aceitamos quem Deus aceita. Aqui nesse lugar também aceitamos quem Deus aceita. Amém? Ele tem que ter a liberdade para vir aqui, para recomeçar de novo. Se nós somos um lugar onde as pessoas não podem recomeçar de novo, nós nem deveríamos estar aqui. Igrejas é lugar de recomeços. Igreja é lugar onde relacionamentos são restaurados. Ah, mas um dia ficou ruim. Mas onde a cruz... Sabe qual que é o formato da cruz? O formato da cruz, ela divide a história do homem, mas ela divide também o egoísmo do homem. A cruz, ela divide também toda a divisão do homem. A cruz, ela separa a carne, aquilo que é da carne, porque é aquilo que é do Espírito que agrada a Deus. Nos nossos relacionamentos tem que ter cruz, tem que ter perdão, tem que ter cruz, tem que ter amor mútuo, decisão de amar. É para terminar já? Aleluia. Quem que mandou ele subir? Foi você, Juliano? Você que é o servos hoje. Está perdoado, viu, Juliano? Quer dizer para você que publicamente eu te perdoo. Ou foi você que subiu na espontaneidade? Foi. Já entendi que é para terminar, então vamos terminar. Vendo, eu como pastor dessa igreja, eu tenho que ser humilde. Aleluia. Você sabe... A Bíblia diz que essa igreja também, volta lá para mim por favor, Atos 2, versículo 42, Deus me mostrou mais um ponto poderoso dessa igreja, e perseveravam na comunhão e também no partir. Você sabia que eles tomavam a ceia todas as vezes que eles encontravam? Todas as horas da manhã, e cada vez que eles viam um irmão, eles tomavam a ceia. E Deus falou comigo, sabe por que eles tomavam a ceia? E quando eles pegavam o pão, é muito maior do que uma decoração dos kids que não deu certo um dia. O pão deve ser muito maior do que um dia que um imprevisto aqui aconteceu. Como eu disse, corrigimos, exortamos para nos tornarmos ainda mais excelentes. Mas jamais passa pela nossa cabeça separação por causa disso. Quando você pega o pão e o cálice e toma junto com o irmão, você está dizendo, eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Nós somos unidos pelo mesmo sangue. Não é errado, eu quero incentivar você, no dia que você resolver visitar um irmão, leva o pão com você, o cálice e ceia com ele. Senta na mesa junto com ele, compartilha com ele, ministra na vida dele. Fala, eu estou aqui para ministrar a vida. Se você sabe que tem um irmão no nosso meio enfermo, pega um pão, um suco de uva, visita ele, vai lá tomar ceia com ele, vai lá compartilhar do pão com ele. Eles compartilhavam o pão. Pastor, isso aí não é comida não? Não, refeição é diferente. Diferente. Olha, por que eu te falo isso? Coloca lá para mim, no versículo Atos capítulo, qual que nós estamos aí? Atos capítulo 2, versículo 6. Qual que eu li agora? Não, 42. E perseveravam na doutrina, volta lá, na comunhão, no partir do pão e nas orações, versículo 43. Em cada alma havia temor. E o que a Bíblia diz? Muitos sinais e prodígios aconteciam nessa igreja. A igreja, o Senhor falou duas coisas comigo. A igreja que parte o pão, Luciano, é uma igreja que experimenta de sinais e prodígios. Nós vamos experimentar de sinais e prodígios nesse lugar. Quando um irmão decide se recusar a tomar a ceia, a revelação mais profunda é retida na vida dele. O Senhor falou comigo algo muito poderoso, que existe um nível de revelação que só tem para aqueles que partem o pão. Quem não está participando de um grupo, que está participando do pão, tem um nível de revelação que não flui na vida dele. Pastor, como que você diz isso? Não sou eu que digo isso, não, é a palavra. Lucas 24, 30, olha só, Lucas 24, 30, quando estava à mesa com eles, com os discípulos, tomou o pão, deu graça, partiu e o deu a eles. Então, os olhos foram o quê? Os olhos foram e o reconheceram. Isso aqui é os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam andando com Jesus, mas quando eles sentam para partir o pão,
os olhos são abertos. E olha o que a Bíblia diz: perguntaram uns aos outros: não estava ardendo o nosso coração quando ele falava? O Senhor falou comigo que quando pessoas se recusam a participar da ceia, tem um nível de revelação que é limitado na vida dele, mas tem um nível de revelação que é liberado quando nós partimos o pão. Quando nós tomamos a ceia, revelação é acrescentado na sua vida. Versículo 47, rapidamente: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Essa igreja era uma igreja simpática aos olhos do de fora. Sabe o que eu tenho orado? E Deus é testemunha, eu tenho trabalhado para isso, para que possamos ter a simpatia com os de fora, que eles possam olhar para nós e falar: a igreja de vocês é uma igreja relevante, vocês fazem um trabalho bonito. Mas é uma igreja que conta com a simpatia dos de fora. É uma igreja que não somente conta com a simpatia dos de dentro, ela é bem vista aos olhos da sociedade. Eu tenho orado por isso. O Senhor vai nos dar uma igreja que vai contar com a simpatia dos de fora. Versículo 46: diariamente perseveravam unânimes no templo, partia o pão de casa em casa e tomava suas refeições. Então refeição é diferente de ceia. Esse era o versículo que eu queria te mostrar. Eles partiam pão, mas a Bíblia diz que eles tinham singeleza de coração e eles tinham alegria. Eu quero declarar também que nós seremos uma igreja de gente que transborda alegria e felicidade. Oh, como é bom que os irmãos estejam unidos. Ali o Senhor determina a sua bênção. Nós experimentaremos de alegria nesse lugar. Nós seremos um povo feliz. Chegou um tempo de alegria, de abundância no nosso meio. E era uma igreja também, eu finalizo falando disso, era uma igreja que tinha fome por Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, nós vamos começar o nosso jejum dia 21. Dia 20, domingo que vem, é o lançamento, e o primeiro dia é dia 21. Eu quero pedir uma coisa para você: decida orar como você nunca orou na sua vida. Decida buscar a Deus. Tem muita gente preciosa que está aqui agora me ouvindo, me vendo aqui, que você já teve muitas experiências com o Senhor na madrugada, já teve muitas experiências diante de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai voltar a ter essas experiências. Não é um despertador que vai despertar você, não. Você vai acordar de madrugada para buscar a presença de Deus. Eu vou fazer essa live todos os dias, entre 6h15 até 7 horas. Eu quero compartilhar algumas coisas e quero orar com os irmãos. Quero motivar você a estar comigo orando. Por quê? Todos os grandes moveres e avivamentos que Deus fez na história foi precedido por um grande tempo de oração. Se nós queremos ter um louvor ungido, mais ungido ainda, com mais unção, precisamos orar por isso. Se nós queremos ter um culto onde a palavra flui com unção, com mais unção, nós precisamos ter uma igreja que ora por isso. Se nós queremos que as pessoas entrem na nossa célula e seja tocada, nós precisamos ter líderes que vão para aquela célula mais cedo e ora por isso. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nada pode ir contra um povo que ora, nada. Eu vou te dar um testemunho, eu vou te contar da última característica dessa igreja. Era uma igreja generosa. Eles compartilhavam daquilo que Deus tinha com ele, com a obra e com os irmãos. Sabe o que eu tenho orado? Generosidade é uma das marcas daqueles que amam a Deus. Eu tenho pedido a Deus sinais nesse lugar. Quando o irmão falou que o ar-condicionado não funcionaria essa semana, eu falei: mas quantos dias que esse negócio vai ficar sem funcionar? Eu fui atrás dele e falei: irmão, você pode fazer o negócio lá e nós vamos dar um jeito. Eu fiz uma dívida. E quem vai pagar essa dívida? Nós. Mas pode ficar em paz, eu já acionei o Senhor já. Eu falei: Deus, eu quero que o Senhor me dê um sinal. Eu fui pregar em Ipatinga agora,
No final da ministração, estava indo embora para o meu carro, um irmão me procurou: pastor, vem cá, o senhor fez algum desafio essa semana? Eu falei: fiz. É financeiro? Eu falei: é. Ele falou: não importa qual que é o valor, eu vou pagar para vocês 2 parcelas. Eu falei: é caro? Ele falou: não, pode falar, quanto que é? Eu falei: 16 mil. Tem a fiação também, não sei quanto vai ficar não, mas não tem nada não, Deus vai suprir. Ele falou: pode contar com 2 parcelas minhas. Só sobrou 2 para nós aqui agora. 2 já está resolvido. Mas sabe o que Deus falou comigo? Isso vai acontecer com os membros da nossa igreja, não é com os de fora, vai acontecer com os de dentro. Sabe por quê? Quem abençoa é quem tem para ele e para abençoar. Então eu quero dizer para você, eu não estou aqui para tirar nada seu, eu estou aqui para orar para que Deus te dê mais, para que Deus te prospere ainda mais, porque quanto mais você prospera, mais essa obra vai prosperar. E eu vim embora animado. Cheguei aqui essa madrugada, vim dentro do meu carro, falei: ah, Deus, já que o Senhor pagou as 2 parcelas do ar, eu vou arrumar mais uma dívida do som. O que o senhor acha? Vou encontrar 2 aí no meio do caminho, falando: vou pagar 2 também. Eu me senti como aquele rei que o Eliseu falou para ele: lança a flecha da vitória. Ele lançou 3 e parou. Por que eu não comprei o som também essa semana? Já pensou se esse cara fala assim: eu vou pagar 2? Vou falar uma coisa para você aqui. Você vai ter acesso a essa gravação depois e você vai testemunhar disso. Esse ano vai ser um ano de prosperidade nessa igreja. Esse vai ser um ano de causas na justiça sendo liberado, de comissões sendo liberadas, de favor financeiro sendo liberado, porque essa igreja é uma igreja generosa. Nós temos orado por você e você vai ser ricamente abençoado. Fique em pé onde você está. Quantos são parte dessa igreja de vencedores? Levanta as suas mãos. Diga assim: eu sou parte. Diga: eu faço parte. Eu faço parte de uma igreja de vencedores. Diga: eu faço parte de uma igreja que vai experimentar crescimento, frutificação, multiplicação, generosidade, poder, milagres. Diga: eu creio que nesse ano nós cresceremos e até o final do ano nós teremos 500 membros participando dos nossos cultos. Diga: declaramos que as nossas células vão crescer, vão avançar e ainda esse ano vai se multiplicar. Diga: a minha célula vai multiplicar em nome de Jesus. Eu queria que você agora, como sinal de unidade, orasse pelo irmão que está do seu lado, abençoasse a vida dele, a casa dele, a semana. Não vá embora. Se você vê alguém sozinho, procure ele agora e vai orar com ele. Procure aí, tem gente sozinha lá atrás. Alguém, por favor, vai lá. Os irmãos aí da nossa igreja, procure alguém que você vê sozinho, vai lá orar com ele. Isso. Abençoe a vida dele, abençoe a casa dele, abençoe a família, o ministério. Nós somos uma igreja que ora. Nós somos uma igreja que vai experimentar o avivamento.